Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.rirms. Eu sou Alex Figueiredo, MS, nessa nossa nave-mãe Mídia Max, sempre trazendo para você talentos nacionais, regionais do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E sim, nada melhor do que a gente conversar sobre o que move a comunicação das pessoas, essa questão de você evidenciar o que é um marketing, o que é publicidade e o que é a humanidade de quem trabalha nessa área. E hoje eu tenho aqui como convidada a nossa querida Anaitã Baldissera. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Os humildes falam assim, vou chamar de Naná, beleza? Né? Hanna vai mais Hannah agora. Montana, mentira. Não, mas é uma boa conexão. Eu acho que toda boa estratégia tem que ter uma conexão neural que você não esquece mais de mim. Olha que top. E aí eu pergunto pra você, essa conexão, você aos 16 anos deu aquela despertada, falou assim, peraí, eu vou me comunicar com as pessoas porque eu sou uma pessoa que viveu uma infância ativa, uma adolescência hiperativa e agora eu quero migrar para essa área. E você, de repente, aos 16 anos, chega e desperta para fazer o seu processo de crescimento e hoje é dona de uma das agências de referência aqui de Mato Grosso do Céu do Sul, também faz parte de mentorias. Como é que foi? Lá no comecinho mesmo, 16 anos, que despertar? Não, a gente pode voltar antes, eu sempre fui Aparecida. É mesmo? Eu sou aquela criança, assim, bom, desde os 4 anos eu era mais velha de 3. Nossa. Né? Então eu precisava ser notada pelos meus pais a partir daí, porque só tinha 2 mãos e tinha 3 filhos. Então eu já era considerada mais velha, já precisava chamar atenção. Sim. Na escola, eu tinha um nome mais diferente e eu fui tema de bullying por um bom tempo. Ah, imagina. Mas eu transformei o bullying em uma forma de ninguém me esquecer. Então eu tinha essa habilidade, não me pergunte como, porque hoje eu olho para as crianças, né, eu falo como que eu com 10, 11 anos fazia isso. Mas eu me tornava popular, eu gostava de estar em tudo, do teatro, em todos os shows de talento, eu cantava, eu dançava, eu fazia tudo pra aparecer. Entendi. Eu era realmente o show da Xuxa infantil em pessoa. Porque é legal, você, tipo assim, você fez do limão uma limonada, né? Sim, porque eu chegava em casa e chorava, né? Mas foi uma época bem complicada, porque sabe aquela música Venenosa da Rita Lee? Os meus coleguinhas da 3ª série, então eram 9 anos, cantavam ela pra mim e subiam nas cadeiras. Olha, que louco! E não... Provavelmente eu fazia alguma coisa na época pra isso acontecer, né, gente? Eu não sou santa também, mas não lembro o que eu fiz de tão grave. Mas eu era Aparecida, minha avó era professora na escola, eu ia pra escola às vezes de salto alto, eu ia pra escola de batom vermelho, a minha mãe tentando, coitada, me segurar, né, a tadinha da Tassi mãe. E eu falava, eu batia, rebatia, e assim, foi difícil, eu chorava no meu quarto, mas na escola eu me mostrava sempre muito forte, ninguém percebia minha fraqueza, não. Olha, interessante, porque, por exemplo, eu tenho um irmão gêmeos, né, e aí esse lance do bullying é uma coisa fantástica, porque eu era o Tico, o outro era o Teco, outro era o Seno, outro era o Cosseno, e isso daí formou na gente uma conexão muito grande, que a gente criou um processo até de vacinar e começar a deixar mais claro para as pessoas, cara, olha, eu não gostei disso, eu gostei daquilo. E eu acho que às vezes para você despertou também essa vontade, pô, peraí, eu vou começar a me comunicar com as pessoas. E aí você entra numa RBS da vida, como é que foi essa jornada para você? Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, já estudava no CETEC, que era a escola formadora de ensino médio pré-UX, Universidade de Caxias do Sul. Minha mãe era coordenadora do curso lá, então tinha espaço de bolsa para 2 filhos, nós éramos em 3. E eu já tinha decidido que eu queria fazer comunicação, inclusive eu lembro com muita dor no coração que teve uma época que no 3º ano, fizeram a distribuição dos grupos para fazer trabalhos sobre áreas de profissão. E me colocaram na galera da biologia. Aí eu fui na diretora da escola e falei, moça, relações públicas é comunicação e publicidade e tal. E eles não entendiam, eu fiz um bafão, minha mãe foi lá, porque eles não respeitavam o que eu tava trazendo como RP, porque as pessoas não dominavam tanto. E eu me formei em Relações Públicas pela UX em 4, não 5 anos, para o meu irmão poder entrar o quanto antes. Olha. E eu gostava muito da minha independência. E na época meus pais tiveram um problema financeiro muito, muito grave. E a minha vida, que nunca faltou nada, mas era muito confortável até então, passou a faltar tudo, né? E eu precisava ajudar, sempre me senti muito responsável em contribuir. Então, eu já comecei a trabalhar com 14 anos. Caramba, cara. E ontem eu até achei essas fotos fuçando em alguns HDs, porque eu sempre fui assim, me enfiava. Quando lançou o Diabo Veste Prada, eu saí do cinema, fui na Márcia Costa, que era amiga do meu pai, dona do Drops de Menta, e pedi um emprego. E fui trabalhar na rede de lojas dela. Oi, que louco. Porque eu achava aquilo o máximo. Eu queria trabalhar com moda, eu queria trabalhar com comunicação, com marketing ali. Então eu já fui
estagiária da estagiária, entendeu? Era menor aprendiz. Olha aí. Participei de todos esses programas, inclusive. Os meus irmãos não. Eles gostavam de esporte, eles faziam... eles tocavam em banda, eles eram menos acelerados. Acelerados nesse seu processo. E aí, quando eu cheguei nos meus 18, eu já tinha comprado meu carro, inclusive, antes, porque me motivava a fazer a carteira. A louca, gente. Eu entrei no Groupon primeiro, na faculdade, tinha no mural da faculdade uma proposta de trabalho pro Groupon. Era R$ 1.497 de salário. E eu fui na entrevista, a entrevista foi num shopping, porque eles estavam abrindo áreas em todas as regiões do Brasil. Eu estudava o dia inteiro, mas eu precisava de dinheiro. E ajudar, enfim, e aí eu fui pra entrevista menti, gente. Algumas coisas eu menti, outras não. Inclusive, um abraço pro Flávio Teófilo, né? Meu chefe da época, me segue até hoje, graças a Deus. Me ajudou. Né? Tipo, vou te defender, vai, gostei. Porque eu falei pra ele que eu tinha carro, que eu tinha carteira, porque eu precisava tanto. Caramba! E passou uns 3 meses, quando eu fiz 18 anos, eu comprei o carro, e aí eu cheguei pra ele e falei, eu não tinha carteira de motorista, eu menti pra você. Mas eu tenho 2 caminhos, ou você me demite, ou você me ajuda, que eu vou precisar fazer a carteira de motorista no tempo um pouco do horário de trabalho. Como ele vinha uma vez por semana, a cada 10 dias, eu engabelava. E aí ele olhou pra mim e falou assim, pera, você fez todo esse resultado que você fez sem ter o carro, a pé e de busão, porque não tinha Uber. Falei, fiz. Eu ganhava 15 mil na época, tá? Eu vendia muito, eu fazia 60 contratos por mês, mesmo estudando. E aí ele falou pra mim, não, tá, eu vou ter que ver. Óbvio, foi autorizado pela diretoria, por todo mundo, porque viram meu resultado e falaram, bom, imagina o que essa guria vai fazer de carro. E aí eu mostrei pra ele que eu comprei o carro, a parcela do meu carro era 1.397, sobrava R$100 pra abastecer. Eu precisava vender pra ter dinheiro pra sustentar o carro. Não, você jogou o caos ali, não. Você é movida pelo caos. Eu sou movida pelo caos. Olha que bom. Isso é um fato. Assim, você sabe que o caos é uma lei física extremamente necessária, principalmente pra quem trabalha com criatividade, né? Nossa, eu não tinha essa clareza, mas que bom, né? Glória a Deus. Não, eu sou professor de física. Viu? Viu, gente? Ninguém fala mais que meu caos é um problema. Tá vendo? Meu caos aqui é a solução. E é exatamente isso, porque o caos que ele traz justamente essa possibilidade de você, às vezes, se conectar com várias possibilidades ao mesmo tempo. Nossa, que incrível. E aí, enfim, no grupo eu me destaquei muito. Primeira operação que teve de ofertas dentro de um shopping, todas as lojas ao mesmo tempo, fui eu que criei esse projeto. Me chamaram com 18 anos para morar em São Paulo e ir para Nacional. E eu não quis por causa da minha família. Eu era muito apegada realmente ao meu núcleo familiar. E aí eu indiquei meu pai na época para uma vaga no Groupon. E aí para ele entrar eu tinha que sair. Putz. E aí eu pedi demissão para ele poder assumir o cargo de diretoria. Caramba! E aí eu fui para RBS. RBS foram 16 entrevistas. Até hoje eu tenho trauma. As pessoas não sabem o que é arranjar emprego, né? Não sabem. Não a galera é de outra noção, que você vai fazer 16 entrevistas. Você não pode mentir, que você se confunde no meio do negócio. Exatamente. Você tem que buscar a sua essência, não tem jeito. Eles fazem esse excesso mesmo pra isso. Exato. E aí chegou... me levaram pra equipe de Rádio Atlântida e Rádio Gaúcha, na área de eventos. E eu estudava. Só que a área de eventos era assim, todo vendedor de mídia tinha uma meta de eventos para vender. Sim. Uma ação, uma ativação de marca, uma blitz, um negocinho assim. Mas eles não faziam questão, porque é chato vender evento, você tem que acompanhar. Então o executivo de contas prefere o quê? O mapa de mídia, soltou a API, beijo de luz. E aí eu comecei a não bater as minhas metas. Eu tinha que, para eu ganhar grana ali, eu tinha que bater uma meta de faturamento e eu recebia 2% sobre o EBITDA. Meu pai. Ou seja, se eu vendia 5 mil, gastava 4, eu ganhava 2% dos 1.000. Sim. Fora um salário fixo, que assim, perto do Groupon não era nada. Mas ok. Aprendi muito sobre processos, muito sobre a parte sólida do mundo corporativo foi a RBS. Karen foi minha gestora na época, Lani foi minha gestora na época, Jana. São mulheres assim que eu admiro muito até hoje. Tiveram uma paciência de Jó realmente comigo. Porque... te caminharam, né? Porque é um processo todo novo. Você aprendeu. Exato. O que eu tô percebendo é que a tua conexão com todos esses pontos era de aprendizado. Você ainda estava investindo no teu aprendizado. E eu era aquela funcionária chata, sabe? Sabe quando você hoje é diretor, ou enfim, que nem eu tô num cargo muito mais elevado, e chega alguém e fala, tive uma ideia, e aí você fala, não quero saber.
Meu pai. Porque você tem ideia a porra do dia inteiro. Você tem ideia o tempo todo. É muito iniciativa, eu quero ver as acabativas. Exato, eu falava, eu queria o tempo todo dar ideia pra... Nossa, e quem sabe se a gente ligar a televisão, nossa, a gente não pensou nisso, sabe? O que você acha de fazer isso? Exato, então eu fiquei muito intolerante com isso ao longo do tempo, porque eu fui tão capada ali, só que me chamou a atenção, eu batia minhas metas e eu comecei a fazer o quê? Eu chamei as executivas de venda e falei, ó, deixa eu ir contigo na reunião, eu vendo e eu executo, você só ganha comissão. Caramba. Tá bom. E aí eu comecei a vender os projetos. E eles só faturavam, só ganhavam comissão. Eles não tinham que ir, eu fazia tudo. Porque eu precisava fazer o meu lado. Sim. Então hoje eu vejo muito da galera de assim, mas se o fulano não fizer a parte dele, eu não consigo fazer a minha. Então tá, mas isso vai mudar em algum espaço de tempo? Não. Então faça a dele e faça a sua. Ah, entendi. Se você não fizer a dele e a sua, deixa eu te falar, quem vai sair primeiro, quem é o elo mais fraco aqui é você. E aí é inevitável, né? É inevitável. O inevitável, ele acontece. Exato. E eu pergunto para você, por exemplo, aí você, observando todo esse cenário, fez esses seus processos de aprendizagem, e aí de repente você falou, não, peraí, esse espaço é muito pequeno para mim. E foi aí que então aconteceu de você falar, não, peraí, eu vou criar um espaço meu, com a minha identidade, com os meus processos. É, um pouco mais pra frente, porque assim, na RBS, pra eu ir pra televisão, que eu fui pra TV como executiva de vendas júnior. Eu falo que não era júnior, era Sandy, né? Vinha antes ainda. Mas, quando eu me cadastrei pra vaga, uma colega minha de faculdade, muito amiga na época, falou que eu não devia me cadastrar porque eu ia me queimar. Nossa, amiga essa, hein? E eu quase não me candidatei, porque eu respeitava muito a opinião dela. E eu falei, cara, eu não sou de fugir da rédea, né? E me candidatei. Quando eu fui chamada, vou te falar assim, nem eu acreditei, porque a TV é os olhos. Sim. Né? Existia lá em Caxias do Sul ainda, o jornal Pioneiro vinha depois da rádio. Era mais relevante o jornal que a rádio. Eu tava lá no fundo do quintal. Caramba. E aí você vai pra uma televisão, né? E eu aprendi horrores. Dia 8 da manhã eu tenho uma reunião e a minha líder, de forma muito amorosa e amistosa, me dá alguns CDs, na época, né? Pra eu usar de brinde, CDs das novelas. Cara. E ela falou, ó, você precisa, tua meta é tantos mil, você precisa voltar hoje com tantos mil. E tchau. E frio e chuva, e eu chorava no carro, passava meu batom, e eu voltava às 6 da tarde com 50 mil, com os 30 mil, com os 20 mil. E era, assim, muito doído, né? A RBS é algo que me ensinou muito sobre fazer o que tem que ser feito. Você vai chorar, chora, seca e continua. Entendi. Então essa resiliência eu aprendi muito no Grupo RBS. O Norton, que era o diretor da época, é uma pessoa assim que me apadrinhou. Foi meu cliente na Rise, inclusive, já. Eu acho que isso é uma coisa linda que eu tenho, que a galera talvez não se preocupe tanto hoje, e lamento se isso for um fato. Os meus gestores, eu não tenho nenhum que se eu ligar agora, eles não me contratariam de volta. E é interessante você falar isso, porque é o que às vezes as pessoas não têm esse entendimento realmente de manter as portas abertas. Não, a minha é escancarada, eu mantenho a relação assim, ó, precisou de mim, me ligou, eu falo, peraí, que minha chefe de 2000 e antes de Cristo tá me ligando. Porque a gratidão, não só pelo trabalho que você tá fazendo, porque sim, uma empresa tem obrigação, você faz X, ele te paga Y. Fato. Mas é a minha vida. Você passa 80% do tempo que a gente tá acordado num negócio. Eu amava o que eu fazia, e aquelas pessoas me ensinaram muito do que eu sei que a faculdade não ensinou. E eu tenho essa gratidão, esse respeito, que eu já, infelizmente, pessoas da minha equipe que respeitam, que passaram por mim e, poxa, me adoram. E tem pessoas que não respeitaram. Eu até me equivoquei agora em falar o seguinte, não precisa me adorar, é respeitar. Entendi. É tipo, cara, não é uma pessoa que eu conviveria, mas mudou o teu processo o meu processo de existência aqui, exatamente. E eu pergunto pra você, de repente, você veio a Campo Grande, você veio de lá do sul pra cá, o objetivo, não sei o que aconteceu, não tem problema, a amizade continua a mesma, aí você de repente abre uma agência. Uma agência. Quando eu vim pra cá, foi assim, eu saí da RBS porque eu tinha um sonho de trabalhar com festa e evento. E eu já era promoter antes de Instagram existir, antes de promoter existir, eu já movimentava muito entretenimento e festa. E aí eu decidi que antes eu errava aos 20 do que aos 30. Então vai, né? E foi assim que eu pedi demissão pro Norton. Caramba! E ele olhava pra mim e falava, cara, você vai acabar com a tua carreira, você tá tipo, velho, você tem 19 anos e você é uma das melhores executivas. E eu falava, mas eu preciso tentar. E aí eu fui bem louca trabalhar com noite. E aí eu fui pro Café de la Musique, fiquei quase 3, 4 anos no café. Olha aí. E aí eu produzi eventos do zero, aí você vê a imensidão que é. O Totti, eu falo pra ele até hoje, quando eu vejo, louco, né? Botou na minha mão um negócio assim, milionário.
Mas eu me entregava muito e foi muito bom. Mas a minha família morava em Porto Alegre. E eu morava em Caxias e circulava. E eu namorava, e meu namorado morava em Porto Alegre. E minha família decidiu vir embora para Mato Grosso do Sul. Caramba. A trabalho. E eu surtei. Surtei total, porque era muita distância pra mim, deles. Eu sempre fui muito movida ao afeto e à presença dos meus irmãos, dos meus pais. Não, é super visível, porque você deixou um emprego que te dava uma estabilidade já financeira para deixar o teu pai entrar no próprio grupo. Mas eu abro mão, assim, pelas pessoas que amo, e hoje eu falo família, inclusive pessoas que não são, às vezes, do mesmo sangue. Eu sou uma pessoa generosa. Top. Isso é uma característica minha, que quem convive sabe, assim, eu tiro de mim pra dar pra você. E eu não cobro nada com relação a isso, porque eu gosto... Eu falo assim, o que adianta eu ganhar dinheiro se as pessoas que eu amo não ganharem também? Eu vou ficar sozinha na Disney, eu não quero ir pra Disney sozinha. Eu quero aqui com a galera, de né? busão com todo mundo que eu gosto, botar todo mundo na carroça. Eu sou essa pessoa, tá? Prefiro, ao invés de um jantar chique, pagar cerveja pra todo mundo no boteco. E isso não mudou. Então, na época, quando eu me vi sozinha no Sul, eu cheguei pro meu namorado, que de forma muito madura e sensata, aos 22 anos, e falei, vamos casar. Ele falou, você é louca? Eu falei, sou. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ele falou, então, acabei de me formar. Eu tenho uma vida pela frente. Eu não me sustento direito, eu preciso... Não, a gente vem pra cá, pra Porto Alegre, a gente... Vamos namorar mais um pouco, enfim. Quero casar com você, mas daqui a um tempo, né, enfim. Aquilo pra mim foi uma prova de não amor. A canceriana que habitava em mim falou, não me amas, não vamos viver do ar, eu vou embora. E eu vim pra Campo Grande, vi meus pais estáveis, felizes, como eu nunca tinha tido essa estrutura familiar desta forma. Olha que chique. E aí, quando eu vi aquilo, eu quis fazer parte daquilo. E aí, eu simplesmente voltei, olhei pro Amado e falei, ó... Falecido já? Estou indo embora. Ele falou, você tá louca? Eu falei, para de falar que eu tô louca. Você só sabe falar que eu tô louca. E eu fui embora. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no Terra Nova Eventos, por indicação do meu pai, fazer leilão. Gente, eu tinha que ter registros disso. No dia que eu fiz o primeiro leilão, quando eu vi que uma vaca valia, eu queria subir naquele... Você assustou, né? Eu queria me vender em arrobas. Eu falei, gente, esse mundo é muito diferente. Eu fugi de um boi durante uma demonstração pro Azambuja, porque eu tinha cabelo vermelho, ruivo, eu achei... Com base nos filmes, eu achei que o boi ia atrás de mim, a coletiva inteira de imprensa, né? Então aqui no meio do campo. E o meu colega, o Luiz Felipe, que é o irmão da minha vida, inclusive olhou pra mim e falou, garoto, o que você tá fazendo? Eu falei, o bicho vai correr atrás de mim. Então ele não vai correr. Eu falava, ele não vai, ele vai! Ele vai. E o Azambuja na época, quem é essa moça? Eu falei, ninguém. Ninguém que o senhor precisa lembrar. E eu morria de vergonha. Então assim, eu vivi muito intensamente aquilo. Eu fui apresentadora do Terra Nova TV, no Agro Rural, que era do Noninho, né? Sim. Então, eu tive que entender muito de leilão, muito de Embrapa, muito de tudo isso, estudei bastante. Mas assim, meus amigos que vinham falavam, gente, Neito saiu da festa eletrônica desse mundo e foi apresentar um programa agro, o que tá acontecendo? E eu me sentia ainda muito frustrada, porque eu via o quanto as empresas que eu tinha conhecido, me conectado, precisavam de comunicação do jeito que eu sabia fazer, e de profissionais mais multitarefas, 360, porque naquela época era assim, ou você é especialista nisso ou naquilo. Fato. E eu não acreditava nisso, porque eu sou especialista em resolver problemas de comunicação e venda. Independente da ferramenta, do canal que eu vou utilizar de mídia, do produto que eu estiver vendendo. E aí eu decidi abrir a Rise na garagem de casa, na verdade era na ITRP, então ali na João Camino, onde é a Rise hoje. Caramba. Uma quadra pra frente era a casa que meus pais moravam e tinha um puxadinho ali na frente. E eu montei o escritório e lá eu fiquei, eu não tinha clientes, né, eu e um sonho e eu fazia café todo dia, a rotina. Você estabeleceu uma rotina interna Muito. de uma empresa já que você hoje possui, uma empresa grande, uma empresa que emprega vários colaboradores, mas isso é pensar grande começando pequeno. Tem Sim. pessoas que às vezes não conseguem entender isso. O capricho e o compromisso em fazer a empresa ser uma empresa e não ser um puxadinho da minha casa, pra mim sempre foi muito grande. E isso é algo que eu sinto que a galera hoje, quando começa a empreender, não passa por esse processo de tal forma que desiste mais fácil.
Entendi. Porque realmente não é fácil. Você, poxa, eu atendi clientes, o Renan Sandin, né? Um amigo meu, até hoje ele foi ele conta até hoje essa história, que ele foi comprar de mim uma produção de uma festa e tal, na época. E ele tava sentado em reunião, de repente saiu minha avó correndo no meio da empresa, porque meu gato tinha fugido, batendo ali, era lavanderia, e lavando roupa, e ele olhou pra aquele circo e ele falou, cara, eu te contratei porque eu achei aquilo tão ousado. Falei, uma beira da loucura sem noção, né? Mas assim, eu queria que funcionasse. Eu tinha uma paixão absurda tenho até hoje. Tudo que eu me comprometo, a minha entrega é muito intensa. Então a Rise começou assim, aí eu chamei o Ryan, como eu te comentei, meu irmão. Sim. Antes ainda de chamar o Ryan, eu tive um funcionário. Esse do Ryan é muito legal, cara. Mas antes de chamar o Ryan, teve o Tom que hoje, inclusive, vai se tornar pai. Olha, parabéns. Nem acredito, né? Nosso Telzinho vai nascer hoje. Ele foi meu primeiro funcionário. Eu tive um sócio por um período curto de tempo, 6 meses, ali que foi o Todesco. O Todesco conhecia Deus e o Mundo. Eu falei pra ele, você conhece Deus e o Mundo? Eu sei fazer. Vamos se juntar, vamos fazer. Só que o Todesco, na minha opinião, ele tem um talento absurdo pra estar na frente das telas, sabe? Sim. Pra estar em evidência. Na época eu falei pra ele, cara, você precisa estar lá com o Tatá, realmente é o teu lugar. E eu gostava do backstage. Você nunca me viu numa campanha de cliente. É verdade. Né? Eu não faço realmente. E aí... Que são as potências de cada um, né? E por mais que eu tenha afinidade, gosto e tal, eu escolhi o meu lugar. Entendi. O meu lugar é o backstage. Eu tô sempre com... Você não vai me ver de cores coloridas. Você me vê muito assim, tentando sempre estar por trás da estratégia. E deixar o meu cliente sempre em evidência aparecer. Entendi. E deixar o meu colaborador aparecer sobre as ideias que ele tem. Eu me regrei muito a ser essa pessoa e eu gosto de estar nesse lugar. E aí eu lembro que quando eu contratei o Tom, eu cheguei em casa e eu falei, meu Deus, eu tenho um salário para pagar todo mês agora de R$800. O que eu vou fazer? E eu entrei em pânico. Corta pra Rise com uma folha de cento lá vai, né? Caramba. Eu falo, hoje eu não sei, eu durmo, acordo e falo, Deus, tá tudo certo. E muitas vezes Deus proveu realmente, porque imagina, eu cobrava R$500 no fim mensal, inicialmente só de social mediazinha ali, obviamente, até eu entender toda a dinâmica da publicidade, entender muita coisa e construir o preço que hoje é justificado no valor da entrega que a Rise tem com a sua equipe, com tudo que a gente estruturou. E aí a Rise da garagem, de verdade, na época minha mãe apoiou, mas eu acho não, ela não via que aquilo ia funcionar de Ela forma apoiou assim, vai filho, vai, pelo menos você não vai mexer a paciência, vai, faz aí. O que acontecia? Eu sempre trabalhei em corporação e eu fui forjada para isso. O meu LinkedIn estava pronto para eu ir para qualquer outro mercado. Eu recebi proposta aqui da TV Morena, eu recebi proposta do SBT, eu recebi propostas de empresas que falavam, cara, você é o que eu preciso. E eu queria fazer um negócio do zero dar certo. Até eu hoje olharia pra mim mesmo e falava, louca, você vai fazer tudo isso, não tem necessidade. E me perguntaram esses dias, você faria de novo? Não faria de novo? Não sei se eu teria coragem de fazer de novo. Eu acredito assim que você faria, mas com outros processos já. Se eu tivesse que começar hoje? Exato. Com certeza, mas eu digo assim, aquela falta de noção, ela foi o tempero essencial para aquilo começar, sabe? E falta de experiência mesmo. E aí eu comecei, daí a gente foi para uma mesa depois da garagem, dentro do Hub, que era um espaço onde tinha negócios do meu pai. Então era uma mesa. A mesa a gente virou mezanino. E o mezanino a gente foi pra sede que a gente tá até hoje. E assim, tudo muito jogada de negociação. Quando a gente foi pra esse novo espaço, foi porque eu tinha pela primeira vez feito um evento pro Banco do Brasil. E assim, era um evento que eu cheguei pra lá receber a proposta. E eu tenho tantos mil, eu posso te pagar daqui 90 dias. E você tem que fazer o evento daqui 27. Ou seja, e era um evento enorme. Meu pai amado. E eu entrei no banheiro, foi a única vez que eu falei, posso ir no banheiro? Posso, tá? Liguei pros meus sócios, que eram o Ryan e o Tom. E liguei pra eles e falei, gente... E pausa, né? Eu dei uma parte de empresa pro Ryan, depois eu dei pro Tom. O Tom entrou com a câmera com sonho, porque ele ia pro Canadá, não deu certo. Aí eu sempre fui assim, quando você quer, pega e vamos indo junto. Que legal. E aí eles falaram assim, você nunca teve medo? Você tá ligando pra gente que você tá com medo? Nossa, aquilo pra mim foi ofensivo. Você tá brincando? Nossa, foi tipo assim... Foi tipo... Cara, por que você tá ligando, né? Eu falei, então tá, resumo, eu deixei a calção dessa cidade inteira, gente. Eu lembro de ter ido no Sicredi e falado, moço, preciso de 3 talão.
Não sei nem preencher um cheque. E eu falava com os fornecedores, que são os mesmos meus até hoje, e eles olharam pra mim e falaram, cara, você é muito louco, você vai dar muito certo. E eu honrei cada um. A Rise nunca deveu um fornecedor, nunca deveu nada, assim. A gente é muito... Nunca misturei a minha grana com o dinheiro da empresa. Sempre tive um salário. Então, é importante você falar isso. Muito. Porque tem muita gente que às vezes acaba, por exemplo, ela começa a faturar 1 milhão, 2 milhões por mês e ela acha que o dinheiro é dela. Não, gente, o bruto não é o líquido. Exatamente. Doce ilusão, doce ilusão. Exato. E hoje, assim, a Rise tendo lucro sobrando, não vai para os sócios. A gente sempre senta e fala, o que é melhor para a Rise? Vamos investir? Ou não, a gente vai tirar um valor, mas nunca é a Neitan que sai trocando de carro do nada. A gente não tem essa conduta dentro da empresa. E aí eu comecei ali, eu peguei todo o dinheiro que deu de lucro, que foram 40 e poucos mil, e botei nessa obra. E aí a obra quem fez foi o pai do Tom, inclusive, que ele é engenheiro. E eu lembro que o seu Paulo, que é dono do prédio, ele construiu aquele prédio que é uma quadra antes da casa que eu morava, e eu olhava aquele prédio e falava, vai ser aqui, né? E aí ele não alugava, passava uns 2, 3 meses, eu cheguei pra ele e falei, seu Paulo, seguinte, eu quero a Rise aqui. Quanto você quer? 20? Eu falei, eu tenho 5. Ele olhou pra mim. Bora fechar? Ele falou pra mim, eu falei, mas se o senhor me ajudar, eu alugo todo o resto do prédio pra você. Eu vou te ajudar a alugar o resto do prédio. Aí do lado da parte em cima inteira veio o Vargas Contabilidade inicialmente. Hoje é o Burger King, que é nosso cliente eternamente, né? Meu xodó. E na parte de baixo, um tempo foi uma empresa e depois eu aluguei pra gente transformar na parte de produção de eventos. Caramba! Então, assim, nós somos sócios do seu Paulo. Ele olhou pra mim também. Eu falo assim, a habilidade que eu tenho de realmente fazer promessas que eu me comprometo muito com a entrega. Você joga energia ali, ponto. E eu faço, de fato, o que eu me comprometi. Eu acho que uma falha que a galera às vezes tem é empolgar na hora de vender, mas não ter a mesma energia na hora de entregar. E a entrega é o compromisso que vai te estabelecer reputação. Eu acho bonito você falar isso, porque, por exemplo, a tua energia, ela motivou de tal sorte tantas pessoas que hoje a tua família inteira tá contigo. Dois dos 4, né? Hoje a Tassiara, né, que é minha mãe, que pra mim, assim, é a melhor e a maior gestora corporativa que eu conheço. É a Relações Públicas que me inspirou, é a professora que eu sempre tive. A minha mãe é hoje a gestora corporativa da Rise, já tem uns 2, 3 anos. Legal. Sempre foi o salário mais caro que a gente pagou. E mesmo assim, era metade do que ela recebia, por exemplo, na Fiemes, quando ela atuou como diretora, né? Hoje ela também dá consultorias e mentorias. Mas, graças a Deus, ela viu na gente um propósito. Gostei, eu curti de vocês, vamos lá. A gente é muito diferente, por mais que sejamos mãe e filha, então eu aprendi muito a respeitar o jeito dela e ela o meu. E o Haran, que é o meu irmão do meio, né? O Rayan seguiu o sonho dele, foi pro Rio Grande do Sul, onde ele mora hoje na Santa Catarina. Ele tem uma escola de drift, ele é um dos pilotos mais reconhecidos no Brasil. Sim, ele tá em ascensão. Aqui, né? A gente fez entrevista e tudo. Sou muito apaixonada pelo tanto que o Rai me inspira muito no empenho dele em buscar um sonho, assim, é lindo de ver. E o Haran, que por anos não esteve conosco na Rise, passou a fazer parte da equação uns 3, 4 anos, quando ele resolveu, de fato, vir para Mato Grosso do Sul, por ele trabalhar com a Dell Mundial. Então, ele trabalhava de qualquer lugar, ele estava já na dinâmica do híbrido. E hoje o Haran está à frente da operação da Rise, na verdade, como CEO da operação, porque eu acabo viajando muito, estando mais nessa parte de construção de outros negócios, e ele está tocando o negócio aqui. Eu acho que por falar em outros negócios, você hoje, por exemplo, eu já te vi, né, lá com o Pablo Marçal, eu já te vi com o Felipe Trindade, eu já te vi com vários grandes pensadores do Brasil mesmo. Aí eu pergunto, como é que é pra você nesse momento, assim, sabe, você, né, polivalente. Passei, consegui, venci, beleza, agora eu vou para nova oportunidade. Pelo que eu estou entendendo é justamente isso, eu tenho uma pessoa de extrema confiança que está aqui no meu operacional estratégico e agora vou para uma nova estratégia de vida. Aí você de repente vai nesse lance de começar a observar grandes personalidades. Por exemplo, vamos começar com o Washington Oliveto. Você vai lá e fez um curso com ele. Como é que foi essa experiência, o Washington Oliveto? Uma coisa que eu nunca tive foi medo de realmente
quebrar paradigmas e ousar. Quando eu vi a oportunidade de ser aluna do Oliveto, do MBA que eu fiz de branding, publicidade e imagem, eu tenho uma foto do momento em que eu comprei aquilo sentado no chão do aeroporto de Guarulhos e eu não tinha aquele dinheiro. Eu só passei o cartão na primeira parcela. E era uma mistura de pânico com entusiasmo, porque assim, eu sabia que eu precisava ter algo no meu currículo, porque até então eu não tinha nada de publicidade, de fato. Olha que legal. Eu só tinha áreas de gestão, como eu fiz a FGV, de relações públicas, de atendimento, experiência e vendas e negociação, mas eu não tinha nada voltado à publicidade e propaganda. Eu respeito muito os colegas da profissão. Então eu quis entrar em algo que fosse pica da galáxia também. Sim. E o cara é a pica da galáxia inteira, Total, né? é referência pra todo mundo. Exato, e foi assim, incrível. Eu tive a oportunidade de conversar com ele em algumas aulas. Isso assim, poucas coisas me deixam constrangida ou insegura. E perguntar pro Oliveto qualquer coisa me deixou extremamente insegura. Poxa, quando eu nasci, ele já era case, o cara já era um fenômeno. Então, eu lamento muito que tenhamos perdido ele. No fim das contas, eu fui a única turma dele e não a primeira. Mas ele deixou, pelo menos em mim, né? Eu falava, professor, em mim você deixou um legado muito grande sobre publicidade que eu espero transmitir para as pessoas. Eu vejo sim, até em off você me falou que você teve a ousadia de fazer uma pergunta para ele que ele ficou pensando. Como é que foi essa pergunta? Eu perguntei para ele na nossa última aula como ele fazia para equilibrar a construção de sonhos profissionais e pessoais, né? Como ele fazia para conseguir não frustrar nenhum dos lados ou não abandonar nenhum dos lados, que para mim os dois são muito importantes. E ele me explicou que ele nunca dividiu. Ele falou, olha, Neida, a gente que é comunicador, a gente comunica e tem ideias, insights e é assim o tempo inteiro. Então, você pode trazer para perto do teu ambiente as pessoas que você ama, ou então viajou, leva junto, tá fazendo uma campanha, mostra como é, não se isola, porque é uma vida um pouco... É dinâmico demais, né? É muito dinâmico e ela é um pouco solitária. Sim. Porque principalmente essa questão de eventos, palestras e tudo mais, a gente acaba viajando muito sozinho, você acaba não compartilhando. Então, acho que a rede social ajudou muito nisso e eu sempre fui muito transparente no meu Instagram. Eu conto muito que eu tô vivendo os perrengues, porque há os amigos que eu tenho enquanto eu tô nesse trânsito todo. E quando ele me disse isso, pesou muito pra mim, porque eu sou uma mulher de 33 anos, recém-feitos, porém 33. Eu sou canceriana, eu tenho um apego absurdo por família, mas eu sou capricorniana, que é ambiciosa, que quer ser independente. E eu tenho Deus muito forte na minha vida há alguns anos. A gente tem uma relação, eu e Jesus, muito best friends. Direta, né? Nós somos closer. E eu falo com ele o tempo todo, eu tenho meus devocionais, e isso é muito genuíno. E eu quero muito ser mãe. Isso é um sonho da Neitama. E eu sabia que era eu que estava sabotando essas possibilidades, porque eu acabava sempre deixando os meus relacionamentos como segundo plano, terceiro plano, quarto, quinto plano. E aí, no ano passado, inclusive, eu tomei uma decisão com base... Essa aula foi em março. Olha. E aí, em junho, surgiu a oportunidade que eu tava frustrada, né? Um pouco aqui de, poxa, eu sei muito, eu não tô aplicando tudo isso, eu quero ser desafiada. E aí, surgiu a oportunidade de ir pra São Paulo. Trabalhei no The Link, que é uma empresa do Rafael Ferri, que é um ícone do mercado financeiro. Sim. Liderei os negócios dele ali por 6 meses dentro do marketing. Mas São Paulo, junto com todo aquele momento que eu tava confuso, eu quis voltar pra eu investir no relacionamento que eu tava na época. Nós já morávamos juntos, então já tava muito encaminhado para irmos aos finalmente. E o meu namorado da época foi transferido para o Rio Grande do Sul em novembro. Então, nós íamos para o Sul. Eu tinha literalmente escolhido esse caminho, né? Eu falei, eu posso trabalhar de qualquer lugar hoje. Então, eu posso trabalhar ao lado da pessoa que eu quero construir a minha vida, por exemplo. Não deu muito certo, né? Então, logo em seguida, agora em fevereiro, isso tudo foi agora, esse ano, tá? Eu tô percebendo que é tudo tipo assim, ó, eu abri em 2021, 2023, 2024, foi. Tá tudo certo. E aí eu acabei indo pro time da Duda Vieira, em dezembro, que, poxa, eu sou muito grata, Duda e Miguel. Que é uma potência também, a Duda. Nossa, né? Ela é um fenômeno e ela é uma inspiração. O propósito da comunidade CEO, do grupo CEO, tanto com os produtos da comunidade quanto do clube, transforma a vida de mulheres e pessoas. E eu tenho uma honra enorme de ser parte desse ecossistema hoje, porque o mercado financeiro não é pra mim.
Galera, presta atenção. Ó, ela falou justamente sobre uma coisa extremamente importante. É tipo, o mercado financeiro, ele tem uma possibilidade, mas você também tem que observar se você tem esse perfil para isso. Porque hoje em dia tá todo mundo querendo ser trade de alguma coisa, tem não sei o que lá, e às vezes acaba entrando num processo de expectativa e realidade que acaba se consumindo o processo. E você não, e você queria essa parte de publicidade, caminhar com esse marketing que é o teu natural. Sim. Né? E aí, por exemplo, para você chegar e cair essa ficha e falar assim, não, peraí, agora eu tenho aqui dentro de mim realmente qual é a minha linha de trabalho, qual é o meu destino. Como é que é isso para você? Hoje me traz muita paz e muita segurança e muita tranquilidade. É leve, é fluido. Agora, quando eu estava em São Paulo trabalhando no mercado financeiro ali, é um ambiente que eu admiro muito quem faz. Mas não é um ambiente para mim que sou uma colérica sanguínea, assim. É um ambiente que você tem que ser muito cético, ele é um ambiente muito racional de fato, ele é um ambiente muito seco, ele não pode ser emocional, por mais que você esteja o tempo todo estressado ali. É tipo o poker face, né? Não pode. Você não pode aparentar, né? Isso, então eu admiro muito a equipe toda, em especial, além do Ferri, o Matheus. O Matheus foi o meu namorado do Rio Grande do Sul. Olha! E ele é sócio do Ferri, então é uma pessoa que foi meu chefe aí por um tempo agora. E admiro muito, muito o que ele construiu, mas não era um ambiente pra mim, eu tava infeliz. Entendi. E aí eu fui pra Duda e assim, é outro ambiente pra mim de pertencimento mesmo, de sensação. Porque a Duda Vieira, né? Duda Vieira. Ela tem o quê? Mais de 30 mil mentoradas. Né? Exatamente. E é um mergulho naquilo que a gente até falou em off. É um mergulho no feminino, né? Isso. Ela construiu em agora vai dar 5 anos, a maior comunidade de mulheres que trabalham no digital. Caramba. Então ela é líder da comunidade CEO digital, que são as mulheres CEOs da própria vida. É incrível, gente. Na boa, se você puder fazer parte desse mundo. Eu sou suspeitíssima, obviamente, mas assim, é incrível a transformação que tem de vida, de autoestima, de propósitos que acontece lá dentro, de mulheres que estão se reencontrando. É muito legal. E eu pergunto para você, por exemplo, é um ecossistema, como você acabou de falar. As pessoas às vezes não entendem o que significa um ecossistema, mas é justamente tudo que está sendo promovido ali, que está acontecendo, é nesse processo. E aí, de repente, você foca no growth, né, que é justamente o crescimento de marketing. Como é que é para você hoje, nesse seu processo acontecendo? Como é que eu vejo, por exemplo, a Hannah hoje? Eu vejo ela nesse vulcão focada agora no que te faz bem. Eu amo. O growth marketing, ele nada mais é que você ter uma habilidade de analisar dados, de fato, e trabalhar com informação para construir estratégia. Entendi. Sendo bem holístico, bem né? assim. Bem na parte... Porque o marketing, por muitos e muitos anos, ele sempre foi inspirado em tendências, mas sobre percepção de pequenos grupos. Até porque as primeiras técnicas, que foi o focus group, o grupo focal, ou pesquisa, como a IBGE, são de fatias de pessoas. O digital nos permitiu ter uma fatia muito maior de análise. Mas, quando você tem dados dos seus clientes e você consegue entender como eles consomem, o que eles consomem, por que eles consomem, quais são as experiências que eles trazem de vida, quais são... os desejos, as ambições, os pontos inegociáveis. Você consegue criar estratégias de marketing muito mais assertivas. Olha que legal. E, consequentemente, vendas mais fluidas. Porque a equipe de vendas hoje e a equipe de marketing, elas precisam ser praticamente um só. Conectadas, então, né? Conectadas. Não é aquela coisa segmentada que nós conversamos lá no comecinho. Exato. A publicidade raiz, ela te traz o quê? Tem um produto, preciso propagar esse produto através da publicidade, propaganda, comunicação. Eu utilizo canais de comunicação, TV, rádio, jornal, outdoor, enfim. E cai lá na minha loja ou no meu canal de vendas para o meu time ou cliente para eles venderem. Mas o pessoal do comercial não tinha nem clareza de por que esse produto foi lançado. Qual foi a estratégia de P&D, pesquisa e desenvolvimento? Qual foi o insight que trouxe para o marketing o tema mote daquela campanha? Porque tudo isso são argumentos de venda que quebram objeções e dão integridade para todo o trabalho de venda. Nossa, que legal. E hoje o que eu faço de forma mais clara é
construir todo esse ecossistema dentro de qualquer negócio. Então, dentro do Grupo CEO, na verdade, eu atuo como head de eventos e comercial. O pilar de marketing está com outra pessoa que é um profissional, assim, incrível, que é o Vitor. Ele está muito mais tempo dentro da parte de marketing digital do que eu. Então, ele tem um domínio da infraestrutura e técnica muito grande, que entra muito no produto da Duda por ser um produto digital. Entendi. É diferente de um produto físico, certo? Totalmente. E temos a head de produto, que é a Gabi. Ela, sou suspeita, adoro a Gabi, a Gabi é um fenômeno pra mim. E a Gabi estrutura todo o quê? A metodologia, a entrega, né? E nosso papel é pegar todo o conhecimento da Duda e toda a audiência que ela gera e transformar isso em resultados reais. Então, dentro de outros exemplos, hoje eu sou mentora da Mari Coppola, que é empresária aqui no Mato Grosso do Sul, a dona da marca It Dress, que é muito forte. A Mari é uma persona que há muitos anos começou a se posicionar e agora ela fez o lançamento sozinha de uma turma de mentoria e ela me procurou para essa segunda turma. E a gente começou o lançamento dela, inclusive, essa semana. Mas por quê? Ela domina o produto dela. Ela domina toda a narrativa e a entrega. E ela tem a audiência e o público com interesse aquecido. O meu papel é trazer esse público e converter ele para gerar, de fato, uma entrega genuína e um resultado real. Olha que interessante. Então, construção dos scripts de venda, construção dos funis, construção dos conteúdos, o que ela tem que trazer de gatilhos, de ganchos dentro da narrativa, que é a parte do marketing, para que lá no comercial se torne argumento e quebra de objeção na venda. Entendi. Então, isso tem sido uma dinâmica que, poxa, já está trazendo pra gente um resultado ótimo, né? Eu não posso muito expor números, porque a gente ainda está em lançamento e precisaria autorizar com ela, mas te falo, nosso resultado essa semana já passou de 30% da base em conversão. Caramba, 30%? 30%. Olha, porque um panfleto é o quê? 1%? É. Meu pai amado. Então, um time bem treinado, obviamente. Então, assim, trabalhar com os nossos clientes na Rise, eu trabalhava com a parte principalmente de marketing. O produto existia, a gente propagava, mas a gente não se envolve no time comercial e na conversão. Entendi. E eu, a Naitan, queria me envolver no todo. E foi assim que eu construí o meu modelo de negócio em mentoria e consultoria. Porque aí eu consigo me envolver no todo. E, por exemplo, então, hoje, você deu um upgrade no processo. Porque hoje, por exemplo, hoje você não trabalha só uma empresa, você não trabalha um PJ, você trabalha justamente esse holístico mesmo. Sim. Eu pegar, por exemplo, uma pessoa que ela já tem uma autoridade, que ela já tem um processo bem estabilizado e você, pô, não, peraí, Alex, isso aqui você não está no seu tempo ainda não, você tem que amadurecer um pouquinho mais disso aqui, vamos aumentar esses fatores aqui, aí a gente faz o seu lançamento. Exatamente. Caramba, que legal. E são resultados muito incríveis. Eu tenho uma mentorada que é a Bárbara Petrassi, nossa, adoro. A Bárbara é dona de uma agência de marketing médico. Eu olhei. Tá? E a Bárbara, poxa, o resultado dela, ela me manda o tempo todo e a gente já cresceu 400% a audiência dela em 1 mês e meio, 2 meses. Caramba. E por quê? Porque não tem como a Mariana, a gente trazer o lançamento de um produto se a audiência, no caso dela, que é o marketing, que é a base, que é o veículo de comunicação que ela tem ali em mãos, porque uma pessoa física hoje investir em um veículo tradicional, a gente sabe que é muito, muito pesado financeiramente, então eu sempre indico o digital, construção de conteúdo e assessoria de imprensa como os principais para iniciar o posicionamento. Ela tá nesse momento. Que legal. Para depois ir pro momento de produto. É interessante você falar isso, porque, por exemplo, para quem não sabe, às vezes, gente, a Anitta, ela tá num duelo, né, litigioso mesmo com uma empresa farmacêutica, justamente porque ela quer lançar alguns produtos dela e ela não teve toda essa estrutura anterior até de lançar o nome dela, tá? Então ela tá pagando caro agora por uma coisa que ela não entendeu, que ela tinha que ter feito antes. Sim. E é justamente esse processo que você faz com as suas mentoradas, com os seus mentorados. Você estabelece toda essa dinâmica e fala assim, não, peraí, você tá no estágio 1, tá no estágio 2, tá no estágio 3, é isso. Isso, até porque gera... a gente aplicar isso pra mim é viver coisas que eu já vivi. Né? Eu não sou um coach de Uno, que eu brinco muito isso com todo respeito. Mas assim, eu acho que é muito difícil você ensinar o que você não tem domínio ou experiência. Porque não viveu, não adianta, viveu. Fica meio complexo. E eu fico como uma pessoa que acaba preservando qualquer frustração que elas possam ter. Porque hoje eu poderia chegar pra Mari, por exemplo, e falar, vamos gastar 5, 10, 15 mil reais em mídia de tráfego pago, tal, pra você vender a mentoria.
mas estrategicamente não é um bom momento para isso. Olha que legal. E a mesma questão para a Bárbara. Se eu falar para ela, ó, vamos, tá aqui, segue o processo, cria um produto, vamos vender. Pode ser que não venda e ela entenda que o problema é ela e não tem nada a ver. É o momento apenas. Né? E eu aprendi isso, inclusive, pela Rise, no sentido de muitas coisas eu quis implementar na Rise muito tempo antes, né? Quando a gente montou essa sede, poxa, era a sede que eu queria ter desde o primeiro dia. Top. Mas eu tive que aguardar o momento certo. E às vezes, que bom que muitos empresários hoje têm condição de investir, já ter a sua sede. Mas quantos deles aguentam todo o processo? Porque parece que por você investir na estrutura, você garante a prosperidade e o sucesso em todo o processo. Olha que legal. Então eu falo muito, gente, tem empresas que, em vez de investir no marketing e posicionamento, investem numa obra. E aí? E depois que abre, você não consegue ter o cliente, porque você não consegue ter a um gigante branco que vai morrer de fome. Isso, então, as duas coisas são importantes, mas hoje o marketing ele é mais importante, porque é ele que vai fazer com que a sua marca seja respeitada, reconhecida, desejada e que, de fato, você atraia vendas, resultado, porque o negócio existe para gerar vendas. Exatamente. Né? E não a não ser que seja uma ONG, ok? Mas mesmo uma ONG tem o objetivo de fazer transformações e tem que comprovar aquilo através da comunicação, né? Eu acho importante você falar isso, porque às vezes as pessoas elas acreditam que mídia já vai resolver o problema dela. E é justamente o contrário. Não. É você observar o que eu quero ser, como que eu vou fazer, de que forma. E isso, então, hoje, por exemplo, a Naitana está fazendo esse processo de mentoria. Como que agora do Jabá? Como é que eu vou me conectar com esse momento? Porque, por exemplo, é só mandar um WhatsApp pra você. Não é bem assim, né? Tem que fazer uma anamnese, tem que fazer. Olha, eu vou te falar uma coisa bem é só mandar um WhatsApp, né? É só mandar um WhatsApp. Eu sou uma pessoa que assim... Vou mandar agora aqui, peraí. É verdade, tipo assim, o meu Instagram, gente, tem meu número pessoal lá. Cara, que legal. E eu respondo todas as mensagens. Eu sou uma pessoa muito humana. Eu faço com os outros o que gostaria que fizessem comigo. É bonito você falar isso, porque hoje em dia, nesse advento de inteligência artificial, né, tem muita empresa que coloca a burrice natural para poder colocar na inteligência artificial. Entende? Sim. E às vezes esquece dessa conexão, desse contato. Não, eu sou uma pessoa que assim, o marketing mais difícil de você conquistar na tua vida é o de indicação, tá? Esse é o mais difícil e esse é o mais valioso. E quando eu vejo quantas pessoas me indicam, eu sei que eu tô no caminho certo, porque eu honro todos os contatos que eu fiz até aqui. Então, eu continuo ouvindo as pessoas, eu falo assim, cara, eu peço desculpas se alguém me mandar um direct e eu demorar pra responder. E eu não devo satisfação pras pessoas, mas é porque eu não consegui no momento que eu gostaria de ter respondido, mas eu respondo com o máximo do capricho, do empenho. Eu canso de dar ideias e fazer uma mentoria, às vezes ali que eu falo, olha, não faz sentido você investir nisso agora. O teu caminho é esse, faça parte da comunidade, ou contrate a Rise, eu direciono a pessoa, porque às vezes é o seguinte, eu não trago pra mim alguém que eu não consiga realmente gerar transformação. Top. Então, hoje, tem um formulário de aplicação, eu cheguei a usar ele um tempo, não gostei da dinâmica, como funcionou pra mim. Mas por quê? Eu não tenho turmas ainda, né? Eu não trabalho ainda com volume de escala. Então, quando você pega o exemplo da Mari, ela vai ter uma turma agora de 20 alunos, 30 alunos. Então, temos que ter esse processo de aplicação. Mas o meu método hoje, ele é tão personalizado que eu prefiro conversar com a pessoa, porque o santo tem que bater. Eu tenho que entender se de fato você está no momento que eu posso te ajudar. Eu tenho que entender se você está comprometida com as mudanças que você vai ter que fazer, porque vai sacrificar teu tempo, teu empenho. O sacrifício tem que ser feito. E se eu quero entrar nessa briga com você, porque eu não entro em briga para perder. Entendi. E o formulário, às vezes, ele é muito vazio disso. E aí pode ser que eu acabe entrando num projeto que eu acabe me frustrando. E como eu te falei, eu não entro para perder, então eu tento evitar as frustrações quando eu consigo prevenir que elas sejam descaradas, assim. Top. Então, assim, já que eu quero me conectar, né? Qual que é o Instagram? Como é que faz? O meu é Anaitan MKT, de marketing. Anaitan MKT. Cara, é só botar lá, bicho. É bem difícil achar um igual. Eu, inclusive, me arrumei pra vir parecida com a foto do perfil, pra vocês não confundirem.
Porque quando eu tô desmontada, as pessoas falam, você vai falar. Tem certeza? Porque eu sou a raiz, às vezes, gente. Não é todo dia, não. Não, mas olha só, né? Eu vejo com muito carinho. Primeiro, a tua energia. Eu acho que esse é o processo que a gente tem que ter, sabe? Essa questão que você acabou de falar, uma coisa muito boa. É esse lance de afinidade mesmo, sabe? Observar. Ah lá, galerinha, ó. Né? Quem é aquele menino ali do lado? Flávio Augusto. Exatamente. Um mestre. Quase não reconheci. Do lado do Flávio, né? Uma declaração de amor ao meu grande Deus. Ele é tudo. Isso é praticamente um meme, mas é um fato, uma verdade que eu falo que ele sabe de tudo e é tudo sobre ele. E aí o restante é conteúdos que eu vou soltando mesmo, que eu acredito que sejam relevantes, tocar na galera, ensinam o mundo. E olha, o que você precisar, né? Eu vejo particularmente, né? Até eu falo sempre com o Vini, cara, o que for legal, né? O que for importante para que todo mundo se conecte, eu acho que esse é o nosso papel aqui no Pode Ir, sabe? Porque às vezes, por exemplo, esse cara, não pode ser do Mato Grosso do Sul, cara, conhece, entendeu? Se permita o entendimento, vai observando os talentos, se conecte com eles e vamos prosperar todo mundo junto. Exatamente. A gente falou muito sobre isso no off aqui, a respeito dos donos de outras agências de publicidade, de colegas de profissão. Gente, eu não sou uma pessoa... Eu sou competitiva, mas eu não sou vingativa, no sentido assim... Todo mundo pra mim tem que ganhar. Eu acho prazeroso quando a gente compete, porque uma vez eu ouvi o Cortella falando isso sobre um grande amigo, uma história bem relevante. Ele falou que o maior concorrente dele, que era um inimigo, né, faleceu. E que quando ele foi ao túmulo, ele xingou o túmulo, porque a partir daquele momento ele não se sentia mais desafiado. Olha. Então, realmente, assim, pra mim, os comunicadores, os marqueteiros são pessoas que me inspiram e me aspiram a ser melhor. Porque eu quero poder olhar e falar, você faz, eu faço também. E a gente vai indo e vai crescendo e os clientes gostam disso. Total. Eles gostam de ver a gente nessa dinâmica saudável. Eu acho que nós tínhamos que ter uma gincana de agência, eu acho que nós tínhamos que ter um congresso, porque assim, é muito... incrível juntar comunicadores, é divertido. É muito bom você falar isso, porque às vezes é interessante eu conhecer, às vezes, cara, qual solução que me trouxe sucesso, que eu posso às vezes estar inspirando a tua solução. Por exemplo, eu já entrevistei algumas galera, tipo a galera do Hamburgueiros mesmo, um beijo, né, Wesley e todo mundo. Cara, eles falam assim, ó, cara, faltou sal aqui, qual que é o sal melhor de comprar? Bicho, ó, eu comprei desse aqui, ficou melhor, assim por diante. Porque eu tô colocando uma forma muito mais singular, só que a agência é isso também. Sim. E às vezes, por exemplo, o que você pensa, às vezes os seus colaboradores não conseguem sintonizar naquela mesma vibe. Sim. Né? E eu acho importante você colocar isso, principalmente porque, como você está nesse processo de mentoria, qualquer pessoa pode se conectar ao que você está querendo. Não, e assim, a Rise é uma agência, mas ela não atende as minhas mentoradas, não tem obrigação nenhuma. Eu ofereço em caso de demanda solicitada, mas... É dinâmico. A Elvira, que está aqui cobrindo, inclusive, esse momento, é minha fotógrafa, já tem quantos anos, Elvis? Uns 7. Eu já fui gorda e magra e ruiva e a Elvira, ela fez todo esse acompanhamento meu ao longo dos anos. A Elvira não trabalha na Rise, é uma profissional autônoma incrível, que faz fotos corporativas incríveis, inclusive. Parceiro, então é isso que eu falo. Se você é apegado, pendurado a Rise, sim e não, né? Por que o Vini está aqui? Vini vem aqui, dá oi, você. Não. O Vini é assessor de imprensa do time Rise, mas é meu assessor. Mas porque o Vini, pra mim, é o melhor assessor que Campo Grande tem também, né, gente? Eu vou puxar aqui. Nossa, a paixão desse menino por fazer esse trabalho é nítido. Então, a paixão que a Elvis tem, eu gosto de estar perto de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, sejam Rise ou não sejam, que possam contribuir. E eu gosto do nome do teu podcast, do Pode Rir, porque assim, a gente cresceu na Rise rindo dos momentos felizes, rindo das tragédias, rindo de desespero, rindo de nervoso. Chorrindo é um termo que a gente tem figurinha, que a gente tá assim, que é uma mistura de tô chorrindo, porque acontece muito, mas assim, depois do pânico vem sempre o resultado, e o estar feliz, estar alegre, estar leve faz com que a gente flua de uma forma muito mais tranquila e feliz. Então, não só pode rir, deve rir, na minha opinião. Muito, né? Muito. Ô, Princesa, obrigado por você estar aqui com a gente. Imagina, obrigada a você que você precisar, a gente está aqui à disposição. Enfim, o Vini já sabe o caminho, né? E para você, galerinha, que tá aí conectado com a gente,
fique esperto, tá? Se você me permitir também, siga lá, @oalexfigueiredoms, no nosso querido podcast Pod.RMS, claro, na nossa nave-mãe, Mídia Max, sempre conversando com esses talentos nacionais do nosso Mato Grosso do Sul. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tamo aí!